Olá, que bom estar com você mais uma vez. É muito bom poder celebrar o nosso Deus, estarmos juntos. E nós estamos numa série sobre reconstrução, reconstruindo a nossa vida com Deus, reconstruindo todas as coisas. Nós vamos hoje falar um pouco sobre Esdras e aquilo que Esdras fez, aprender com quem realmente reconstruiu. E eu queria motivar você, se você tem uma Bíblia, se você tem acesso à sua Bíblia, que você possa abrir lá no livro de Esdras, e nós vamos ler um pouco. Esdras é um livro que compõe os escritos sequenciais judaicos, que estavam ali no cativeiro, na Babilônia. Ele completa ali, complementa 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras e Neemias. O nome de Esdras significa auxílio e socorro, e literalmente ele vem como auxílio e socorro para o seu povo. E é interessante como Deus levanta não só Esdras, mas Neemias também. E Esdras veio, como eu falei, 13 anos antes para preparar o povo. Esdras era aquele que traz o povo para a espiritualidade, Neemias aquele que veio para a ação e reconstruir os muros, nós falamos na mensagem anterior. O livro de Esdras tem o objetivo de evidenciar a providência e a fidelidade de Deus na restauração do seu povo. E depois ali do exílio, o retorno do exílio da Babilônia a Jerusalém, é possível observar nitidamente a interferência e a soberania de Deus no livro de Esdras, que na história do seu povo ele influenciou o coração de 3 reis persas para ajudar o regresso ali do seu povo. E é interessante, eu quero começar lendo Esdras capítulo 7, verso 27, 28, você pode acessar aí a sua Bíblia ou você pode ler comigo, e diz assim o texto: Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. É importante você conhecer e entender o retorno, o contexto e a missão do livro de Esdras. A ida dos judeus após o cativeiro. O retorno aconteceu em 3 fases. Neemias leva a segunda leva desse povo de volta para Jerusalém, e Esdras é o principal líder no processo de recomeçar. Sua chegada causa mudanças radicais na vida do povo de Israel e prepara o caminho para a chegada de Neemias. E os governantes, profetas, tornam-se secundários diante da força e do mover de Deus sobre Esdras. Deus faz com que Esdras tenha força, poder, vigor e ação para recomeçar a vida espiritual do povo e reconstruir aquilo. Ele chega 13 anos antes de Neemias e em alguns momentos eles servem juntos. E ele enfrenta os mesmos desafios que Neemias enfrentou. E uma ênfase na adoração a Deus, ele dá fidelidade à palavra de Deus, ele lidera uma revolução espiritual através da adoração de Neemias. Através da adoração com Neemias, lidera uma revolução espiritual através da recuperação da identidade e da vida organizada. Esdras é como se fosse aquele livro O Monge Executivo. Esdras, o monge, e Neemias, o executivo. Mas os dois buscaram a Deus, os dois estavam interagindo nesse processo. Fala da fidelidade, o livro de Esdras fala da fidelidade de Deus e as suas promessas e a sua misericórdia, que é maior do que a sua ira. E fala também da responsabilidade dos líderes e do povo diante da devoção a Deus e de ser o reflexo do nosso amor e o compromisso de Deus por nós. O amor de Deus por nós, o reflexo do amor de Deus pelo seu povo. E a proposta do livro de Esdras é a revolução espiritual para uma reconstrução saudável e real. O que você precisa reconstruir na sua vida? Nesse tempo de pandemia, um tempo difícil, nós precisamos reconstruir muitas coisas. O nosso país precisa ser reconstruído, a nossa família,
a nossa cidade, a nossa comunidade de fé. Talvez a sua vida espiritual precisa de uma reconstrução e você precisa recomeçar. E vamos tirar algumas lições de reconstrução com quem reconstruiu. A primeira coisa que eu quero dizer, essa frase, a reconstrução que fará diferença nesse tempo, começa e é sustentada por uma revolução espiritual. A reconstrução que fará diferença neste tempo começa e é sustentada por uma revolução espiritual. Para uma revolução espiritual na sua vida, você tem que tomar algumas atitudes. Eu quero falar sobre algumas decisões e algumas atitudes que nós precisamos ter e que você precisa ter. Primeiro, tome a decisão de ouvir, obedecer e seguir a Deus. Ouvir, obedecer e seguir a Deus. Esdras vem para levar o povo para a decisão de obedecer, de ouvir, de obedecer e de seguir a Deus. Não está na hora de você sair de cima do muro. Está na hora de você tomar um posicionamento, de você ouvir a Deus e de você seguir a Jesus. Está na hora de você quebrar com sua religiosidade, sua idolatria, suas filosofias e começar a buscar realmente a Jesus. E começar a tomar um posicionamento de ouvir a sua voz, de obedecer e de seguir a Deus. Então pare com qualquer tipo de religiosidade, de filosofia e comece realmente a buscar e seguir a Jesus. Olha só o que diz esse texto. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes levitas tinham sido purificados e estavam puros. Eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne do sacrifício e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram durante 7 dias. Eles comemoraram alegremente as festas dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando no trabalho da reconstrução do templo. Esdras 6, 19 a 22. A busca por Deus é o começo de todo o bem, mas não é só fazer o bem, é de todo o bem. Começa e termina fazendo o bem. O relacionamento com Deus te prepara para os desafios que Ele coloca diante de você. E reconheça que Deus prepara você para cumprir o plano dele nesse tempo. O Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer restaurar a sua vida, encher a sua vida e usar a sua vida para esse novo tempo de reconstrução. Vocês precisam colocar em primeiro lugar o reino de Deus na vida de vocês. E é isso que nós precisamos entender. Veja só esse texto. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele nos dará todas as coisas. E Ele lhes dará todas as coisas, todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações e as suas próprias dificuldades. Mateus 6, 33, 34. Jesus nos ensina, portanto, colocar em primeiro lugar a sua vida, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que importa para o reino de Deus. Você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem reconstruído a sua vida? Como está a sua proximidade de Deus? Como está aquilo que você tem tomado de decisão, porque você tem ouvido, tem obedecido e seguido a voz de Deus? É importante você seguir, obedecer a voz de Deus. A segunda coisa, aproxime-se e viva com Deus intensamente e verdadeiramente. Aproxime-se e viva com Deus intensamente e verdadeiramente. Você viu que o povo abandonou as práticas pagãs e começou a adorar ao Senhor. E começar a celebrar ao Senhor Todo-Poderoso. Pare de praticar, é hora de abandonar todo o pecado, é hora de confessar todo o pecado, é hora de consagrar a sua vida, é hora de buscar a Deus, de recomeçar e é hora de se aproximar de Deus intensamente e verdadeiramente através da oração, de uma vida de devocional, de uma vida de intensidade com Deus e de uma vida de clamor. É hora de começar a praticar aquilo que você está ouvindo do Senhor para reconstruir aquilo que está derrubado, aquilo que está precisando de reconstrução.
Aproxime-se e viva com Deus intensamente e verdadeiramente. Aproxime-se e viva com Deus intensamente e verdadeiramente. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo seu povo dura para sempre. Aleluia! Diga comigo: o Senhor é bom, e o seu amor pelo seu povo dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do templo, de um novo templo, havia sido colocado. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E gritavam de alegria, outros choravam, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Gritavam de alegria, choravam de alegria na presença do Senhor. É hora de você estar na presença do Senhor, de estar conectado com o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo momentos de dor, mas nós, quando temos a presença de Deus e buscamos a Deus intensamente, Ele nos faz vivenciar esse tempo e para de doer esta ferida. Nós aprendemos a conviver com a dor e as dificuldades nesse tempo de pandemia. Nós estamos vivendo um novo tempo e aquilo que você sabia antes, você precisa abandonar, você precisa descer do seu pedestal. Você precisa descer de todas as filosofias que você acha que é correta. Você precisa abrir o seu coração, você precisa recomeçar e você precisa ter um cântico de louvor. Saber que o Senhor é bom e gritar de alegria, gritar de louvor diante do Senhor, porque o Senhor te trouxe até aqui, te sustentou e você está aqui conosco. Mesmo em meio à dor, talvez você perdeu alguma pessoa, talvez você perdeu um amigo, talvez você teve ou está doente, mas é hora de recomeçar diante do Senhor. A adoração formal e organizada como reflexo da busca, da dedicação a Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, expressão e a profundidade do seu amor por Ele. Você tem que se relacionar. Reconheça que Ele é o que Ele é o que Ele diz e o que Ele faz. Não adore não adore a Deus somente com palavras, mas adore a Deus com atitudes, demonstração do seu amor por Ele. Você precisa amar a Deus e saber que Deus é amor. Eu quero ler esse texto de Atos. Você talvez esteja dizendo assim: mas nós estamos com celebrações só online, nós não estamos ainda presencial, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós vamos voltar, estamos tomando todos os protocolos, todos os cuidados possíveis, nós vamos voltar e queremos que você esteja conosco, mas com todos os cuidados e com todas as coisas. Agora lembre-se que você tem Jesus e você deve adorar Jesus aonde você está. Você é a igreja de Cristo Jesus e quando nos ajuntamos nós celebramos a Deus, mas você precisa entender aquilo que o Senhor traz para você. Diz o texto de Atos, vamos ler esse texto de Atos capítulo 17, diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos e também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de você. Aleluia. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele, e já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro.
e de prata ou feito de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Atos 17, 24 a 30. Deus está perto de você. Arrependa-se dos seus pecados. E embora você ache que Deus está longe, uma voz longe, Deus está aí, perto de você. Recomece sua vida com Deus, recomece sua família com Deus, recomece a sua história com Deus. Em terceiro lugar, o amor e a graça de Deus te sustentarão em todo o processo que você precisa viver para reconstruir. O amor e a graça de Deus te sustentarão em todo o processo que você precisa viver para reconstruir. Eu quero repetir aquele texto. Esdras diz: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim, Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. O amor e a graça de Deus te sustentará. Todo o processo que você precisa viver, Deus está contigo. Deus está preparando o seu futuro. Deus estava no passado, está no presente e está no futuro. Aleluia! Ele está lá preparando a sua vida, preparando um novo tempo. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. A presença do Senhor enche o nosso coração. A sabedoria vinda do céu vai te orientar em tudo que você precisa. Diga comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. A presença do Senhor te enche o coração. A sabedoria vinda do céu vai te orientar em tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Deus já providenciou dentre todas as coisas. Dentre tantas lições preciosas, nós aprendemos com o livro de Esdras que Deus está sempre à procura de restaurar o ser humano caído. Deus está sempre querendo restaurar a sua vida, a sua casa, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Ele. Se você colocar a sua confiança em pessoas, as pessoas vão te frustrar, você vai viver frustrado. Se você colocar a sua confiança nos amigos, às vezes nas coisas, nos recursos, você pode ter todos os recursos ou não ter recursos. Quando você coloca a sua expectativa naquilo que não é aquilo que não é o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida, você vai se frustrar. Mas quando você reconhece que Deus está sempre procurando restaurar você e Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, você começa então a sair de cima do muro, desça do muro. Você não pode andar com um pé em cada canoa, porque vai chegar um momento que você vai cair no rio e vai sucumbir na água. Você tem que tomar uma decisão, ou você está fora ou você está dentro. Ou você segue a Jesus, segue a sua voz e você realmente está vivendo para Ele, ou então você está fora. Vocês vão me chamar e orar a mim. Olha o que diz esse texto de Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, é um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o vosso coração. Só eu que conheço os planos que tenho para você. Deus tem planos de esperança e de restauração para a sua vida. Deus maravilhoso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a alegria do Senhor é a nossa força. Está na hora de você tomar um posicionamento e seguir a Jesus, e vibrar, e chorar, e ter intensidade na adoração, no louvor do seu coração, não apenas de lábios. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Então, se você orar, se você clamar e se você buscar, Deus tem algo edificante para a sua vida e Ele vai fazer tudo aquilo que é necessário para você. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para o seu lugar, onde devereis ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. 2 Crônicas 7, 14 a 16. Se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, você precisa se arrepender, abandonar os seus pecados, e orar a mim, orar ao Deus, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Queridos, está na hora de você se entregar ao plano de Deus, está na hora de você recomeçar e de entender que Deus tem um plano muito maior do que o seu plano para ele. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Comece a procurar a Deus de todo o seu coração. Comece a viver essa intensidade da fé. Comece a se dedicar ao Senhor. E não apenas ouvir as vozes que estão ao seu redor, mas ouvir a voz, seguir e obedecer à voz do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa dizer como Esdras: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração das pessoas aquilo. Deus procura pessoas que agradam o seu coração. Deus usa pessoas para reconstruir a sua vida. Deus quer reconstruir a sua casa, o seu casamento, os relacionamentos. Deus quer reconstruir todas as coisas. Não adianta você tentar recomeçar sem Jesus. Eu creio que esse é o tempo que Deus quer usar para o verdadeiro avivamento do seu povo e da igreja na face da terra. É o tempo que Deus quer usar para um verdadeiro avivamento aqui, aonde você está ou onde você vai. Não importa por onde você vá, não importa se hoje você está aqui e amanhã você vai estar do outro lado do país. Se você estiver no plano de Deus, Deus é contigo e Deus vai fazer você ser sustentado nesse processo de reconstrução diante de todas as coisas. Por isso, abandone todo medo, abandone toda preocupação, abandone a idolatria, abandone toda a filosofia, saia de cima do muro e tome uma decisão de servir a Jesus e de viver essa fé verdadeira, ter alegria e intensidade naquilo que você faz com o Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor tem algo especial para a sua família e para a sua vida. Vamos juntos reconstruir a nossa vida com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa e quero orar também pela reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a buscar, nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor tem um plano muito maior para as nossas vidas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que cada um de nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e orar ao Senhor e ter a certeza, eu tenho a certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor e as nossas orações. Nos ajude, Senhor, nos perdoe, Senhor, perdoe os nossos pecados, nos ajude a progredir na casa, na família, pessoalmente, num relacionamento com o Senhor, nos ajude a progredir o nosso país. Por favor, Deus, traz um avivamento na nossa vida, traz um avivamento na vida do seu povo, que o seu povo possa entender verdadeiramente o que é andar com Deus e não mais em cima do muro e não mais vivenciando as coisas deste mundo e essa corrente, Senhor, esta muralha de prisão que é o pecado. Pai, nos liberte o teu povo, porque o Senhor, só o Senhor conhece os planos que tem para cada um de nós, para o teu povo, um plano de prosperidade, não de desgraça e um futuro cheio de esperança. Abençoe, Senhor, essa família, abençoe esse lar, nós pedimos, abençoe a nossa comunidade, abençoe, Senhor, esse recomeço, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que você possa recomeçar em Jesus todas as coisas, intensidade com o Senhor. O Senhor é contigo e com a sua casa, em nome de Jesus.